Olá, estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Barroso Brandão e Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Namastê, tudo bom, graças a Deus. Só tô com calor aqui, pus essa blusa de manga, mas já tô com calor. Aí tá calor? Tá, agora refrescou um pouco, mas tem feito calor Tá, desde fim de semana, bem disse a abafado Janela. mesmo. Na hora É, do almoço estava bem abafado, parecia uma panela de pressão. é, aqui tá assim, menina. Nossa senhora, um calor que, meu Deus, mas tá bom. E não é só o calor, assim, de temperatura, é uma pressão, acho que a pressão atmosférica fica alta, né? É, eu acho Fica que é a pressão abafado, também. né? É É isso aí. verdade. Hoje a Mas Maria vamos lá. José vai falar sobre o bem-amado Mestre Directo e depois vai falar sobre o bem-amado Deus da Natureza, que também é um mestre ascensionado. Então vamos lá, né? E depois eu faço a Vamos. meditação. Isso. Boa noite para todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, né? Quem vê a gente agora, quem vê depois, né? Estamos muito agradecidos de tê-los aqui conosco, né? O que eu vou falar hoje é uma coisa assim que muitas pessoas conhecem, mas muitas pessoas não conhecem, né? Então, eu vou falar assim, todas as palavras que tiverem que tem que conhecer, eu vou abrir um pouquinho mais, né? Pra gente, por isso que fica bem expansivo, porque é um tema que não é muito divulgado, né? Então, é assim, é que nós vamos falar, né, desses deuses, né? Que todo mundo já sabe que esse Deus não é o Deus, o Pai Celestial, né? Esses são seres que viveram aqui, pegaram um tanto de energia, né, de tantas graças que eles conseguiram e se tornaram deuses daquela graça divina, vamos dizer assim, né? Então, por isso que ele, mas não é comparado ao Deus único, né? Aquele, eu sempre gosto de falar isso para as pessoas não confundirem as coisas, né? Que esse é um Deus de um certo aspecto, vamos dizer assim, né? Como temos a nossa amada Mãe Kuan Yin, né? Mãe da Misericórdia, né? Temos um montão de outros deuses que não são o nosso Pai primordial, né? Então, mas para falar desses seres que eu vou falar, eu tenho que começar a falar de uma outra coisa, que são os elementais da natureza, né? Esses elementais da natureza, do fogo, da água, da terra e do ar, eles fazem a base nossa para tudo que é criado aqui no planeta. Vamos dizer, até nós, né? Vamos dizer assim, né? E esse, é porque todo mundo sabe, assim como é em cima, é embaixo. O macrocosmo e o microcosmo, que somos nós, né? As partes pequenininhas. Então, tudo foi criado harmoniosamente, né? Às vezes a gente pensa assim, né? Puxa vida, aquela árvore está tão linda ali, aqui tem aquela planície, tem aquelas montanhas, elas tão lindas que elas estão ali, mas muitas das pessoas não sabem para aquilo estar ali e nós também estarmos aqui na nossa posição, tem muitos seres que trabalham no silêncio. Eles são muitos seres, seres cósmicos, seres elementais que trabalham para que a nossa vida aconteça. Essa unidade nossa com eles é que foi decretado pelo divino para a gente poder se manifestar aqui na forma, né? Mas muita gente não sabe disso, acha que a natureza é sozinha. Como que eu falo? Assim como é no céu, é na terra. Assim como embaixo, é em cima, segundo as leis herméticas. Também, né? No hermetismo também, quem já estudou já sabe disso. Então, se aqui nós temos departamentos da ciência, temos... todos são baseados, o nosso mundo, de várias formas, né? O nosso mundo, ele não aparece de repente, né? Então, o que que tem? Tem os médicos que se formam, cuidam da medicina, tem os policiais. Então, cada um tem aqui um papel, vamos dizer assim, né?
No mundo que nós não vemos, também é assim. Há seres, há um reino maravilhoso que cuidam de tudo isso, né? Para que as pessoas possam viver aqui, o ar tem que estar bem, né? Então, tem elementais do ar trabalhando para isso. A gente precisa comer a comida, né? As verduras, frutas, legumes, tem que estar bem. Tem outro departamento que cuida disso, né? Para a gente beber a nossa água limpinha, tem um departamento que cuida disso também, né? Então, tudo, a nossa terra que a gente pisa, né? Também tem gente que cuida de tudo isso. Não é simples assim, no passo de mágica, tudo está feito. Não. Tem departamentos, como nós temos aqui no nosso planeta, também departamentos que cuidam. Se você tem que ir para algum problema com seu filho na escola, é a linha de educação que você vai procurar. Se você tá doente, você vai para a medicina. Se você precisa de fazer um esporte, praticar, você vai para a área dos esportes. E assim, no mundo, do outro mundo, né, paralelo ao nosso, também é assim. Não pense que todas as coisas, essa plantinha que traz aqui está atrás de mim, ela não apareceu de repente. Não foi. Há um ser, um ser que cuida dela, né? Desde que ela nasce, o serzinho está ali para cuidar dela, né? E todos nós também temos o elemental que cuida de todos nós. Para mim, falar desses seres, né? Falar desses seres que nós vamos falar, né? A gente tem que falar desse aspecto, porque senão as pessoas não vão entender o que eu estou falando, entendeu? Do que esse ser, né, toma conta, esses deuses das montanhas, os deuses da natureza, o ser direto, o que eles fazem? Então, eu trouxe um trabalho mais profundo falando dos seres que eles comandam, para vocês terem uma ideia do maravilhoso serviço que eles fazem para nós humanos. Por isso que a gente sempre tem que ter uma gratidão imensa por esses seres, que eles, se não fossem eles, nós não existiríamos, nós não estaríamos aqui, né? Nós não estaríamos aqui e a vida na Terra não se faria. Então, tudo isso aí é arquitetado pelo nosso Pai Celestial, né? Fazer todos esses departamentos para que a gente possa respirar bem, comer bem, ter água limpa para a gente poder beber, tudo na época era tudo natural e tudo muito limpo. Os humanos é que fizeram com que a natureza não ficasse tão limpa. Isso todo mundo já sabe, não é verdade? Mas esses seres trabalham agora com muito mais força, muito mais força. Eles trabalham hoje em dia, porque a natureza está muito suja, a natureza está muito... E outra coisa também, que esses seres, eles recebem, né, e que eles imitam a gente, esses elementais, eles imitam, eles nos limitam, geralmente eles fazem assim, né, eu, Maria José, estou aqui, né, nesse espaço de tempo, né, no planeta Terra. Eu dou a mão para os meus mestres ascensionados, né, para eles os anjos, a grande fraternidade branca, vamos dizer assim, que engloba todo mundo, né. Então, eu dou a minha mão para eles. E nós vamos dar as mãos para os elementais. Então, fica uma corrente. Os mestres nos ensinam e nós ensinamos os elementais. Porque os elementais são como fosse uma criança, como fosse um animalzinho seu que está na sua casa, vamos dizer. A minha casa aqui deve ser cheia deles, porque aqui a minha casa é cheia de plantas, né? Que eu amo as plantas, né? Eu amo a natureza. Por isso estou muito feliz de falar essa live aqui, de saber, tá estudando um pouquinho mais a respeito disso, né? Agora, uma coisa que eu quero falar também, que as pessoas, para a gente definir assim, antes da gente começar, que nós somos os humanos, vamos dizer assim, né? Nós temos os seres elementais, que são os seres da natureza. E nós temos os seres elementares,
que são os seres criados artificialmente, né? Quando você fica com raiva, com ódio de alguém, né? Uma coisa muito dura, você cria um ser do seu lado. Por isso que você quer sair dessa frequência, você não sai. Por quê? Porque ele está criado e cada vez que você fala dele, conta para os outros que você está com raiva de aquele ser, vai se avolumando do seu lado, né? Então é muito importante, a gente não vai falar sobre isso, nós vamos falar sobre os elementais, mas é muito importante a gente saber também que muitas coisas você cria para a sua vida, né? Não vai pensar que o outro mandou alguma coisa ruim para você, e não, é você mesmo que está criando isso, né? Então é muito importante você ter essa noção. Agora, os elementais, né? Nós vamos falar mais para frente, mas eu já vou dar uma explicadinha. Olha, quando você. Vou fazer um exemplo aqui bem prático. Quando você ia antigamente, né? A costureira, tinha as costureiras, que hoje em dia a gente quase compra tudo em loja de departamento. É difícil a gente ir para a costureira, mas tem muita gente que vai ainda, né? Tem muitas costureiras ainda que estão trabalhando. Elas, ou nessas fábricas, né? O que elas fazem? Elas fazem um molde daquele vestido, daquela roupa, né? E depois, pelo molde daquela roupa, que ela vai fazer a roupa mesmo, né? Um desenho. E os elementais fazem isso também, que são os devas e os elementais que trabalham com isso. Eles recebem dos devas o script, vamos dizer assim, como é que é para fazer aquilo, e ele vai lá e faz, né? É muito importante, por exemplo, quando nós somos gerados na barriga da mamãe, né? Como é que eles sabem do jeito que vai ser essa criança? Tem um molde com nossos chips, que vai dizer tudo aquilo que nós vamos ser, de tudo aquilo que eles têm, os elementais que fazem isso, né? Então, os elementais do nosso corpo, né? Você fala assim para os seus rins, trabalha, não, ele vai lá e trabalha, né? Então, todos nós temos elementais também no nosso corpo, e a gente tem que ser grata a eles. Quando você começa a se afinar a eles, a sua saúde melhora muito, isso é muito importante a gente também saber disso, né? Quer dizer, é uma cooperação, você se dá com eles se dá com vocês, mas você tem que respeitar a eles também, que é você comer direitinho, né? Não abusar das coisas, gente, tudo aquilo que a gente já sabe que tem que fazer correto. Você fazendo as coisas certas, dá tudo certo. Você faz as coisas erradas, dá tudo errado. Então, hoje nós vamos falar a respeito disso, né? E esses seres, que é do nome da live, são os que dirigem tudo isso, né? Então, por isso que eu estou fazendo esse preâmbulo, falando deles, para a gente poder, vocês compreenderem quem não compreende, que ainda não tem conhecimento sobre esses seres, né? Então, nós vamos começar falando do reino dévico, né? O reino dévico, ou os devas, eles compõem-se de seres de consciências e hierarquias de elevado grau de pureza e proporciona a manifestação da vida. Denominado simbolicamente exército do som, trabalha com vibrações. Seu campo de ação é bastante abrangente, pois vai desde os arquétipos até as formas concretas. Como eu falei para vocês, eu vou traduzir as coisas que vocês não conhecem, tá? O que é arquétipos? Né? Os arquétipos, o primeiro a falar sobre o significado dos arquétipos, mas não era esse nome, foi Platão. Ele defendia que tudo que existe no universo é precedido de ideias primeiras. Quer dizer, tudo que vai acontecer, ele primeiro tem uma ideia disso para depois se manifestar aqui, né? Ele afirmava que antes da forma material das coisas, haviam as formas perfeitas, ideais, puras, e a partir delas nós construímos os objetos, né? É uma visão metafísica. Arquétipos são energias primordiais do universo, que servem de fonte para a criação e função de tudo que existe. Antes de qualquer coisa possa aparecer no nosso universo, ela deverá ter um projeto arquitetônico.
arquétipo, né? Os arquétipos são projetos do nosso universo antes que ele exista. São energias vivas, conscientes, que se expressam no nosso mundo. Para a gente falar sobre os arquétipos, vai uma live inteira. Por isso que eu só falei assim, para quem tem um interesse, saber, eu estou falando aqui de arquétipos, então eu falei o que são eles, né? Ó, pelo efeito, pode-se conhecer a causa. Os arquétipos podem ter formas, sons, gestos, símbolos, comportamentos, atitudes, situações, odores, toques, personalidade, etc. São símbolos que determinam o que sentimos quando os vemos, ouvimos e percebemos, não importa de forma consciente ou não. Continuando, o campo de ação dos devas é bastante abrangente, vai desde os arquétipos até as formas concretas. De certo ângulo, representa a consciência do corpo etérico do Logos. Agora vocês vão perguntar para mim, o que é Logos? Então eu vou responder para vocês, ó. Os logos planetários são seres divinos, grandes consciências, que tomamos um planeta como veículo de manifestação. É uma forma de encarnação. Todos os logos constroem os seus sistemas a partir da matéria, usando a mesma eletricidade cósmica, o verbo, que foi a fonte desse tanto para criá-lo, né? Para criar o sistema como para mantê-lo. Então, logos, gente, muita gente já conhece o que é um logos, né? Mas aí a gente deu uma explicação pequenininha, né? Mais faturamente, a gente fala mais a respeito disso, que isso é muito importante a gente conhecer o logos, tá? Bom, continuando o que a gente estava falando, agora já expliquei o que é arquétipo e o que é logos, continuando. Os devas impulsionaram o reino elemental a preencher com sua própria substância os moldes sutis, por eles construídos, preparando a forma para absorver a força da vida, emanada da consciência que habitará, né? Então, eles têm um molde, né, que os devas passam para os elementais e o reino elemental faz essa construção, né? O trabalho dos devas construtores é orientado por membros da hierarquia espiritual ou por entidades dévicas elevadas, que lhes revelam o propósito a ser cumprido. Vocês vêm, parando um pouquinho aqui para falar, como tudo a gente pensa que é tudo mágico, gente, é muita gente trabalhando para nós, sem a gente nem conhecer, né? Continuando. O relacionamento consciente do homem com os devas é fundamental para a realização do plano evolutivo, mas para contactar a hierarquia dévica em seus aspectos superiores é necessário pureza. Esse contato se efetivará de maneira mais ampla no próximo ciclo da Terra, quando o planeta Terra estiver mais sutilizado e livre de grande parte das forças involutivas, hoje presente nos seus níveis psíquicos, né? Que a Terra hoje está bem poluída, né? Então, quando ela ficar mais pura, então aí eles vão poder se manifestar, que a gente vai poder vê-los, né? Os devas evoluem pelo cumprimento do propósito que lhes é dado a conhecer e não exatamente pela experiência adquirida na sucessão temporal dos fatos. Eles não têm mente concreta e nem livre-arbítrio. Ao interagirem com o ser humano, estimulam-no e capacitam-no a maior integração na vida espiritual. Isento de egoísmo, o reino dévico é levado pela energia divina a colaborar na manifestação da vida, a fim de consumir a perfeição. Essa colaboração é um meio pela qual se desenvolve. Os devas não buscam resultados, trabalham desinteressadamente, quer dizer, eles trabalham pelo puro amor divino, eles não esperam nada de recompensa, né? São seres muito celestiais, né?
O campo de consciência de um Deva é livre de vínculos, apegos ou deturpações. Nos mundos internos, um contato entre Devas e seres humanos é voltado para metas superiores, dá-se em modo fluido e frequente. Os Devas seguem a linha evolutiva paralela à humanidade e têm como uma das suas principais tarefas a manipulação das substâncias que mantêm estreita ligação com as forças da natureza elementais. Segundo os desígnios das energias criadoras. Então, a gente vai ver agora aqui como eles são realmente, porque eles é que fazem tudo isso fluir nas nossas vidas, né? Primeiro, constroem e destroem imagens, formas e estruturas. Plasmam os moldes etéricos. A base existe no mundo, manifestando e os preenchem. Permitem, desse modo, que padrões arquétipos se exteriorizem. São essencialmente espíritos construtores e transformadores dos níveis de consciência, podendo, para isso, destruir estruturas ultrapassadas. Não dispõem de corpos físicos densos, e os níveis etéricos são para eles as fronteiras de contato com a vida concreta. Os Devas constroem o que é visível, o que constitui a imagem de um conjunto energético. São consciências magnânimas e só com a pureza o homem pode contatá-los. Trabalham com a energia de símbolos e arquétipos. Não têm mente, como a humanidade. Conhece e, portanto, seu processo criativo. Não se baseia em sequências de pensamentos e raciocínios. Tampouco se submetem ao conceito tempo. Vivem por inteiro no eterno presente. Nele percebem e desempenham suas tarefas. Sua consciência tem a mesma dinâmica do impulso que recebem do alto. Por isso, estão sempre atualizados. Aí vocês vão percebendo que eles são seres divinos muito elevados. Muito elevados. Eles seguem o que o alto quer. O alto quer. O que nosso Pai Celestial quer realmente o que aconteça, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Sua consciência tem a dinâmica do impulso que recebem do alto. Por isso, estão sempre atualizados. Quando um indivíduo desempenha certas tarefas no plano evolutivo, é um imprescindível que estabeleça ligações internas corretas com o reino dévico. É um reino muito puro, muito elevado, né? Para fazer com que as coisas aconteçam aqui no planeta, né? Os Devas compõem uma hierarquia potente, com grande diversidade de escalões. Quando você começa assim falar assim deles, eles realmente vão se acostando na gente, né? E você vai sentindo que a energia deles, gente, é uma coisa muito pura, né? É muito lindo. O termo Deva costuma ser aplicado a qualquer dos seres desse reino, desde um pequeno construtor de moldes etéricos, físicos, até grandes arcanjos, que sustentam a vida manifestada de galáxias inteiras. A hierarquia dévica não foi atingida pela desordem externa, que nessa época domina a superfície da Terra. Isso aqui eu achei um ponto muito importante, porque eles não estão contaminados pelo mundo exterior, né? Isso é maravilhoso, né? É que eles não se contaminam, né? Como nós nos contaminamos, né? Mas eles não se contaminam. Então, ele tem a pureza deles como essência. Os Devas participam da transformação do planeta hoje, prioritária, e para a realização dessa tarefa, podem canalizar energias de polaridade positiva, negativa ou neutra.
trabalho na dissolução da conjuntura terrestre, no atual surgimento de uma nova era mais sutil. Quer dizer, todo mundo sabe, né, que nós estamos saindo dessa era, né, de carbono e indo para uma era mais sutil, uma era mais leve, né, que dizem que nós vamos ser de silício, né, de coisa mais fluídica, e é isso que eles estão falando aqui, que a gente está indo para isso aí, né? Ó, trabalho na dissolução da conjuntura terrestre e no surgimento de uma nova era mais sutil. Sua evolução é isenta do livre-arbítrio e do envolvimento com forças involutivas. Eles não se envolvem com essas energias, né? Essas forças involutivas que trazem todo mundo para trás, eles não se envolvem com elas. Acho que é tudo questão de frequência, né? Os devas são mensageiros, artífices, transformadores e destruidores da manifestação da vida em todos os planos de consciências. Então, sem o molde construído pelos devas, nenhum aspecto da vida poderia exteriorizar-se sem o trabalho desses seres. Não haveria evolução da forma, pois a ele cabe manifestá-la em seus planos. Por serem os construtores das ligações energéticas, os devas são tidos como guardiões, e que a polarização do ser humano em níveis elevados de consciência o leva a contactar o trabalho dos devas nas suas expressões puras, e isso lhes possibilita viver sem os desvios pelas quais a humanidade em geral é enveredada, né? Mais uma vez, falando que eles são seres puros, eles não se enveredam como nós pelas coisas erradas, né? Eles também, eles estão dentro da unidade com os anjos, arcanjos, eles são todos desse nível de seres, né? Que para nós ter essa frequência única aí que eles têm, é meio difícil da gente compreender, né? Como é que eles conseguem ver desse mundo do jeito que eles veem e continuar naquela frequência? São coisas que eu acho que a gente tem que aprender, né? Que a gente não aprendeu isso ainda, mas eu acho que nós vamos aprender. Bom, continuando. A humanidade em geral enveredada. Ele poderá sentir-se protegido, pois estará afastado dos obstáculos à evolução que na etapa atual nos concentramos com níveis de materialidade densa, né? Que nós estamos, a humanidade, ela está muito densa, quer dizer, já melhorou muito, com certeza, né? Mas a gente ainda está no nível que precisa crescer muito, né? A intervenção do reino humano com os devas é necessário para o desenvolvimento da Terra. Só se dará plenamente após a purificação global do planeta. A sutilização da consciência humana é premissa para isso. Quer dizer, quando a humanidade, o planeta estiver purificado, é que a gente vai conhecê-los melhor, né? Que a gente vai ter, assim, os elementais, os devas, os anjos, né? Como era na Atlântida a gente tinha isso, né? Talvez a gente vai ter aqui também, mas um futuro ainda longuinho, né? Bom, vamos falar dos corpos aqui, né? O corpo, nós temos os corpos, né? Astral ou emocional. Corpo mental inferior, que é o concreto, o corpo mental superior ou abstrato. Temos o corpo físico. Nós vamos falar do etérico, no duplo etérico, que é aquele que está relacionado com esses seres que eu estou falando para vocês aqui, né? São os corpos que nós temos, né? Então, vou explicar mais um pouquinho, ó, porque tem muita gente que nem conhece esses corpos, né? Então, eu vou falar um pouquinho, olha. O corpo físico todo mundo já sabe, que é essa carcaça que a gente tem aqui de pele e de carne, né? O astral ou emocional está ligado às nossas emoções, né? As nossas emoções estão ligadas nesse corpo. E o mental superior e inferior.
O mental superior são os nossos pensamentos mais elevados, e o inferior aos nossos pensamentos menos elevados, né? Astral, mental, etérico, é esse que eu vou falar, porque vou falar do corpo etérico profundamente, porque deles é que a gente está falando, com esses seres que a gente está falando aqui, é do corpo etérico, né? Que esses grandes seres, que é o nome da live, que cuidam desses seres todos, né? Por isso que eu estou aprofundando para vocês conhecerem o trabalho deles, né? Bom, vamos falar agora do duplo etérico. Alma vital, vitalidade prânica, reproduz o corpo físico, né? Ele, o corpo físico, tá a mesma coisa, né? Vamos dizer assim. Estrutura invisível de natureza eletromagnética densa, mas de comprimento de onda inferior da luz violeta, quase imaterial, tem a função de estabelecer a saúde, automaticamente, sem a interferência da consciência. Distribui as energias vitalizantes pelo corpo físico, promovendo harmonia. O corpo etérico é o mediador ou o elo entre o corpo físico e o corpo astral, emocional ou conjunto do perispírito. Essas ligações se fazem por cordões ligados aos centros de força. O duplo etérico é constituído por ectoplasma. Sua base é éter cósmico, com composição exterior. O éter físico emanado do próprio planeta Terra e elaborado no fantástico laboratório Homem-Espírito. O duplo etérico vibra, em média, 1 centímetro acima do corpo físico. Sua função mais importante é transmitir para a tela do cérebro todas as vibrações das emoções e impulsos que o perispírito recebe da alma, além de absorver a vitalidade ou prana do mundo oculto, emanada do Sol, misturando-a com as várias energias vitalizantes do planeta, distribuindo em todo o seu ser. Seu automatismo é instintivo e biológico e não é inteligente, né? São o que ele faz. Então, gente, tudo isso que a gente acabou de falar agora é a respeito desse ser divino direto. Ele que cuida de tudo isso. Ele, vamos dizer, que é o grande mestre que fica, acima de tudo, vendo tudo isso que eu acabei de falar para vocês. O ser divino direto executa suas tarefas dirigindo os seres elementais, conhecidos como os construtores de forma, que criam o padrão etérico para o futuro corpo físico de um indivíduo. Ele também cria esses padrões para edifícios, para as mais poderosas pirâmides, até uma simples igreja. Mestre Direto é responsável também pelo direcionamento das energias que compõem os veículos emocional, mental, etérico e físico da humanidade. Então, gente, tudo isso que a gente acabou de falar dos devas, dos elementais, é esse mestre que cuida, né? Um trabalho imenso, né? Agora nós vamos falar aonde esses seres se reúnem, vamos dizer assim, né? Onde eles ficam, né? Aonde, quer dizer, eles estão por todos os lados, mas existe um lugar onde eles estão, né? Que também é o foco de luz do bem-amado mestre Lemuel, que é no sul de Nova Gales, ao sul da Austrália. Existe um dos mais importantes centros da força divina deste planeta. O foco de luz do Monte Cusco, a mais alta montanha da Austrália, é um irradiante centro dos Devarajas, ou divinos regentes, que são os senhores dos 4 elementos. Então, gente, vamos dizer assim, tem o mestre direto, né, que cuida, que ele é superior a tudo isso aí, na hierarquia. Depois, abaixo deles, tem os seres que governam, que são seres cósmicos, que governam os seres da natureza, para fazerem os trabalhos deles. Então, nós vamos ver isso agora, né?
Esses poderosos seres prestam, através das substâncias do fogo, do ar, da água e da terra, um serviço ininterrupto. Aquilo que eu falei para vocês, né? Que eles não param de trabalhar, né? Não param nem um minuto, igual o nosso coração aqui. Ele bate toda hora. Esses seres elementais, os mestres, trabalham direto também, né? Então, eles pertencem ao reino angélico e às vezes são denominados os anjos dos 4 pontos cardeais. Eles exercem a direção e a inspeção sobre as 4 estações do calendário, embora controlem, colaborem com o serviço dos poderosos. Agora vamos falar dos regentes dos elementos, né? Os poderosos deuses solares, Hélios e Vesta, eles cuidam do elemento fogo, que são nossos pais solares, né? Os poderosos seres cósmicos Thor e Aides, do elemento ar. Poderosos seres cósmicos Netuno e Lunara, do elemento água. Os poderosos seres cósmicos Peler e Virgo, que é a Mãe Terra, é do elemento terra. É muito importante a gente saber de tudo isso, gente, que tudo isso funciona todos os dias. Todo dia esse departamento aí da execução do planeta Terra, eles trabalham todos os dias, todos os momentos eles estão trabalhando, tá? Então agora vamos falar do Deus da natureza, um mestre ascensionado, que é também chamado de Lorde da Natureza. Ele é um mestre ascensionado que surgiu se manifestando pela primeira vez em 7 de abril de 1939. Quando começou as dispensações, começou as coisas a acontecerem aqui no planeta, né? Que a hierarquia espiritual começou a se manifestar. Ele surgiu para uma ação direta, para o progresso da humanidade, só foi possível pelo trabalho dos alunos da luz. Quer dizer, todo esse trabalho que a gente está vendo de conhecimento desses seres, dos outros, a gente já fez a live, tudo. Por que aconteceu isso? Por causa dos trabalhadores da luz. Faziam decretos, naquela época faziam apelos, orações, né? E com isso abriu-se uma frequência maior para o planeta. O planeta foi invadido por uma frequência maior. Então aí nós conseguimos grandes coisas e mudar o rumo da humanidade, trazendo a humanidade para a energia crística cósmica, que era, né, a manifestação do plano do nosso bem-amado Mestre Jesus, ou Cristo. Né? É muito importante a gente saber disso. Sempre eu gosto de voltar a falar isso, para que as pessoas tenham esse conhecimento, que é muito importante. Saber tudo que nós estamos vivendo hoje aqui, eu falando com vocês aí, eu estou aqui numa cidade, a Denise está em outra, nós temos celular, temos tudo isso. Isso foi por causa das evoluções a partir de 1930, quando descobriram um átomo, né? E a gente pôde fazer grandes coisas, mas isso se deve aos alunos que trabalharam para que isso acontecesse. Por isso que a gente chama as pessoas para fazerem seus trabalhos de luz, fazerem seus decretos, expandir a luz dos seus corações, para que mais coisas que é de direito nosso possa acontecer no nosso mundo, né? No nosso planeta. Para isso que a gente trabalha. Continuando, ó. O surgimento desse mestre trouxe grande liberação de poder, inteligência no reino elemental. No reino elemental da terra, da água, do ar e do fogo. Eles governam a ação de suprimento e liberam onde e quando a obediência à luz é dada. Eu quero falar outra coisa aqui. Nesse tempo de obscuridade que aconteceu no planeta, nós falamos assim, nós ficamos escuros no planeta, né? Todo mundo, foi o tempo aí da Inquisição, esses tempos aí, né? Na Idade Média, o planeta estava super escuro, né? Mas a nossa natureza, os elementais, também ficaram escuros, né? Ficou assim, não era só, eles também foram atingidos. Aqueles seres mais poderosos que nós falamos que são os devas, eles não atingem. Mas os elementais são seres que nos imitam. São aqueles seres que estão aqui trabalhando mais diretamente conosco.
eles se contaminam pelos humanos, né? Eu gosto sempre de comparar isso assim, olha, se você tem na sua casa um cachorrinho, né? E esse cachorrinho, você briga com ele, você bate nele, ele vai estar sempre nervoso, ele vai ser um cão nervoso, um cão chateado, late para todo mundo, morde todo mundo. O elemental também fica assim da sua casa, ele fica desse mesmo jeito, ele se contamina pelas nossas emoções, eles nos imitam. Então, quando esse ser da natureza, aí que estou explicando aquilo, quando esse ser da natureza, que pelas invocações do pessoal lá dos estudantes da luz, né, esse ser pode vir para o planeta, né? Esse Deus da natureza, que foi esse mestre ascensionado que eu estou falando para vocês. Ele veio aqui e ajudou a natureza também a se transformar. Porque as coisas também, não, esse medo que o planeta ficou, essas coisas, também prejudicou a natureza. E os elementais da natureza, né? Os devas não, os devas é outra coisa. Mas os elementais da natureza, que são aqueles trabalhadores que ficam ali pertinho da gente, fazendo a nossa comida, fazendo as coisas, eles se contaminaram também. Então, quando houve abertura para esses novos seres iluminados entrar no planeta, os da natureza também vieram. Vieram, quer dizer, é um todo, é um todo. Os mestres ascensionados, todos que trabalham com a natureza, que trabalham com os humanos, para a evolução do planeta, né? Continuando. O Senhor da Natureza tem cerca de 1,80 m de altura. Ele libera sua radiação através de manto rosa, dourado e verde. Vocês sabem, né? O tom rosa geralmente é o amor divino, a paciência, a tolerância. O raio dourado, geralmente, o que é o dourado? É sabedoria, não é? É intuição, e o verde é cura. Então, ele exala tudo isso, né? A aura que emana de sua cabeça é de intensa luz azul, e os raios de luz que emanam de sua forma lembra a aurora boreal. Imagine que coisa linda, hein? Os raios de sua cabeça são brancos, e a do coração são dourados. Da mão direita, ele emite raio verde e da mão esquerda, raios rosa. O Deus da natureza move-se com as correntes magnéticas da Terra, atrai-as e liberta-as à vontade, amplifica e equilibra a sua ação, à medida que passam pelo corpo, e sua consciência absorve-as e é por elas absorvida. Isso é muito lindo, né, gente? Antes de sua realização neste campo, ele encarnou como um alquimista do fogo sagrado. Como ele foi um ser que esteve aqui no planeta, ele teve as encarnações dele aqui também, né? Aí o que aconteceu? Ele foi na última encarnação dele, ele encarnou como um alquimista do fogo sagrado, né? Ele fazia alquimia. Nos níveis internos, ele aprendeu a manifestar, a manipular as forças cósmicas. E quando ascendeu, tinha um ímpeto em trabalhar com a natureza. Ele recebeu essa posição na hierarquia, para que os seres cósmicos que anteriormente a ocupavam pudessem continuar o seu serviço cósmico. Aí vocês sabem que aí é assim, por exemplo, alguém aqui da Terra que se eleva, ela ocupa um cargo e aquele ser que está naquele cargo sobe, vão subindo, né? O Deus da natureza trabalha com o Deus Ouro. A gente já falou aqui sobre o Deus Ouro na live do Tabor. Falamos, sim, falei um pouquinho dele, né? Do Deus Tabor, que ele está unido, mas né? Você vai fazer uma live só dele, não teve aí? Não, sim. Vamos fazer. Mas esse Deus Ouro, eu vou ler aqui, mas eu já entendi. Trabalha o Deus Ouro, Deus Tabor e Deus da Natureza. Eles fazem como se faziam uma trindade, um triângulo. Então, vou ler aqui, ó. O Deus da Natureza trabalha com o Deus Ouro para precipitar o ouro das correntes eletrônicas do Sol,
A presença desse metal na Terra é essencial para o equilíbrio das forças da natureza e do equilíbrio físico do homem. O Deus da natureza, Senhor Tabor e Deus do ouro trabalham juntos. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Esse trabalho lindo que a gente vai continuar na outra live que a gente vai fazer, que vai ser de outro ser da natureza dos montes alpinos, né? É isso, né, Denise? Dos Alpes, né? Então eu acho lindo fazer essas lives a respeito desses mestres da natureza, que eu sou apaixonada pela natureza, né? Então, para mim, é maravilhoso aprender sobre eles, né? Aí, se você quiser acrescentar alguma coisa, Denise? Não, eu acho que você já falou tudo. Você não leu os discursos dele, né? Não, é porque eu vou ler na outra, os discursos que eu tenho aqui deles, Deus, quer ver? Eu tô até aqui, eu deixei separado, mas eu achei que nem fosse dar tempo, ia passar no outro dia, entendeu? Ó. Ainda. Então vamos lá. Então vamos aqui, ó. Mensagem dos deuses Meru sobre os deuses das montanhas. Amado Deus Meru fala: nós que somos os deuses e deusas e guardiões das poderosas cordilheiras, ganhamos essa força através de eons de serviço e considerando a força da gravidade da Terra, que parece manter firme as pessoas no planeta Terra. Quero que você considere por um momento a força necessária para erguer uma cordilheira das planícies e sustentar os altos picos, apontando para Deus como lembretes constantes para os alertas da fonte suprema de tudo que é Deus, o grande eu sou. Esse foi da Geraldine, inocente, esse discurso, né? Agora vamos falar do discurso dos líderes do Grupo da América do Sul, né? Recusar-se a ouvir qualquer palavra de fofoca que é trazida a você por alunos ou de qualquer outra forma, posso fazer de você a vitória de luz em sua atividade em grupo. Eu exerço o poder das forças da natureza. Se você der obediência em harmonia a este requisito, posso assegurar-lhe uma ação definitiva a todos os que derem obediência exata a isso. Eu posso provar o que isso significa. Através de Guy Ballard, dia 7 de abril de 1939, em Chicago. Então, esses seres, gente, eles trazem muita coisa boa para nós, né? Aí tem mais um pouquinho aqui, ó. Trabalhando com os representantes do Espírito Santo, os hierarcas dos 4 elementos, o mestre ascensionado Cusco e o poderoso Cosmos, os deuses da natureza, atrai as correntes magnéticas da Terra e as dirige em uma ação de equilíbrio em toda a natureza e toda a vida elemental. Então é isso, gente, os discursos que a gente tem deles, né? Que são maravilhosos, que ele fala ali, né? Para ter esses seres mais perto da gente, a gente precisa de pureza, né? O que é a pureza? Sair das fofocas, das críticas, das condenações, né? Ver o mundo de uma maneira diferente, embora aí fora está um caos, mas você pode olhar, mas não concentrar sua atenção lá, para que você possa ficar pura, né? Isso que ele quis falar aí, né? Porque o mundo está muito poluído, né? Em pensamentos, sentimentos, o campo de muitas pessoas está muito danado, né? Todos temos que fazer a nossa reforma íntima. Eu acho que isso que é muito importante. E com essa reforma íntima, que você vai ter um contato mais
precioso com eles, né? É a mesma coisa, se você chamar pelos elementais na sua casa, do fogo, da água, da terra e do ar, vamos dizer assim, né? E sua casa for uma bagunça, não for limpa, tiver briga, e eles vão aprontar mais ainda, eles vão te imitar dobrado. Essa é a realidade, gente. Agora, se você for uma casa mais equilibrada, mais doce, nossa, eles vão abrir um montão de portas para vocês, entende? Cada um tem um significado, né? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. A terra é aquela coisa que você aterra você, né? Que você as suas coisas concretas da sua vida, aquelas coisas que você quer que aconteça, você vai. Depois o do ar dá uns pensamentos bons para você, né? Os elementais da água, eles limpam você, tira você dos pensamentos ruins, né? Então cada um tem alguma coisa que vai fazer você ir para frente, entendeu? Mas você precisa ter um ambiente adequado para você falar que eles estão ali. Não adianta, coisa negativa chama coisa negativa. Se você estiver num momento de muita briga, de confusão na sua vida, você está num processo de evolução muito grande, né? Saindo para o desequilíbrio, então nem fale com eles, porque eles vão trazer mais bagunça para sua vida ainda, porque eles te imitam. O que você faz agora, se você tiver na fluência bacana, boa, você chamar por eles, vão trazer muitas coisas bacanas, muita prosperidade, muita alegria, muitas coisas boas, né? E quando você começa a ficar irritada com essas coisas, o que eles fazem? Eles escondem as coisas da sua casa, né? Uma coisa que você está procurando, você não acha. Isso é que eles estão bravos com você, está escondendo as coisas de você. Ele fala assim: vocês não vão orar para a divindade, não? Vão ficar só olhando no ego? Acho que eles falam assim, né? Não sei. Mas essa é uma realidade. Eles, eles vão te imitando. Então precisa estar na luz para poder chamá-los. Não é não, Denise? Com certeza, né? E é o que o Deus da natureza falou. Se você der atenção ao requisito, né, que é... Desculpa, gente, se falando sem microfone não dá, né? Não dá. Não, então, é como ele falou, que se você der atenção ao requisito de não entrar em fofoca, na conversa dos outros, você centrar em você mesmo, ele, no caso, ele fala dele, mas ele mesmo pode provar para o aluno, né, para a gente, que as forças Sim, da natureza podem estar ao nosso favor, né? Isso que ele quis dizer. sim. É, é. E eu acho assim importante, principalmente hoje em dia, né, que a gente está tendo tantos eventos naturais, a gente precisa estar em contato de amor, contato harmônico com esses seres, né, os grandes seres da natureza, que tem o Lorde É, Tabor, o Senhor da Natureza, e todos os outros que você vai acabar falando aqui, porque eles são importantes para ajudar a, inclusive, controlar fenômenos desagradáveis. Né? Eu já dei exemplo é. aqui de situações que eu pensei que não ia ter coisa desagradável, eu acabei naquela situação chamando o Mahashohan, o Deva Lemuel, e quando eu vi aquilo lá, cessou, né? Aquela manifestação. Porque, assim, não só existe a manifestação na natureza da precipitação do coletivo da humanidade, da mente humana e dos sentimentos, mas, infelizmente, ainda existem seres trevosos que incitam esses elementais a se manifestarem de forma negativa. Né? Isso É, ocorre também. Então, é importante ter contato, ter a ciência deles e lembrar deles nesses momentos, porque a gente pode ajudar não só a natureza, mas a humanidade como um todo, né? Onde eles estiverem sim, se manifestando. É isso que eu acho que é o mais importante na atualidade, a gente saber da existência deles e ter esse contato, essa afinidade com eles, para poder fazer também um trabalho, não só para a gente, mas para todas as pessoas, né? sim. É muito importante. É, com certeza.
É isso aí. Depois, então, você vai falar sobre o Deus dos Alpes suíços, e aí depois você Isso. fala sobre o Deus do ouro, Sim. tá bom? São aqueles seres que cuidam de nós, né? É uma cadeia, uma construção assim imensa. Sim. E pouco, ninguém quase fala sobre isso. Eu acho que tinha que ser mais falado, entendeu? Porque eles são a É, nossa base. particularmente, eu não, assim, na atualidade, eu não vejo ninguém falando sobre esse assunto, né? As É, não pessoas fala. É. não E isso falam, é né? uma coisa importantíssima para a gente ficar sabendo, entendeu? Para aquela Sim, comida que você está comendo no seu prato, aquela saladinha gostosa que você está comendo, teve seres que trabalhou para aquilo lá. E você fazer um agradecimento antes de você comer é uma coisa sagrada. sim, sim. É importante a gente agradecer os seres É, elementais, né? Todos os é. seres, o ser humano que plantou, o que colheu, o Isso, que transportou, toda a cadeia desde que de trabalho, o né? alimento era uma sementinha até o seu prato. Quem É, cozinhou, né? Quem foi no supermercado comprar. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter o hábito de sempre que for se alimentar, abençoar o alimento e pedir para nossa própria presença divina que abençoe a todos os que todos, é. proporcionaram, desculpa, que aquele alimento tivesse na sua mesa naquele momento. Eu É, acho isso é muito isso muito importante. importante. É. E é o É sentimento da primordial. gratidão também que é que anda de mãos dadas com a abundância. A É, abundância tem muito a ver justamente. com esse sentimento, que é o sentimento de gratidão, de graça, por você estar recebendo, né? É verdade. É É muito isso. importante tudo isso. É. Vamos então fazer a meditação? Vamos. Então vamos lá. Deixar seu som. Vamos lá então. Todo mundo senta aí confortavelmente. Fecha os olhos. Deixar aqui as páginas. Faz uma inspiração profunda. Solta o ar bem devagar. Mais uma vez. Inspira, relaxa. E nós vamos fazer uma proteção ao redor dos nossos corpos, ao redor da nossa casa. Então, faça a sua proteção com a luz azul, a que você preferir. É livre hoje, você escolhe a proteção que você quer fazer. Simplesmente veja essa luz que envolve você e a sua residência. E nós vamos, juntamente com o bem-amado Mestre Direto, trabalhar no nosso corpo etérico, né? O corpo etérico, que é a matriz ou o modelo pelo qual o corpo físico é manifestado. Então, ele é formado, ele é modificado
sempre que o ser humano for encarnar, para que aquele molde seja, então, usado como referência para todos os seres elementais que vão criar o seu corpo físico. Não só o seu elemental do corpo, que é o principal, né, que é o regente, mas todos aqueles seres elementais que vão compor o seu corpo físico. Então ele nos diz o seguinte, que nós devemos todos os dias pela manhã direcionar a chama violeta ao corpo etérico, antes mesmo de sair da cama. Porque o corpo etérico ele é muitas vezes modificado, até mesmo da noite para o dia, uma vez que ele é suscetível aos pensamentos e aos sentimentos. Então, os sentimentos e os pensamentos moldam o nosso corpo etérico, tá? Então, ele diz isso e pede que a gente, então, nesse momento, direcione a chama violeta que vamos receber agora em nosso coração para esse corpo. Então, nós recebemos a chama violeta, ela desce pelo topo da nossa cabeça até o coração e vai se expandir, e nós vamos direcionar para o corpo etérico. Então, nós vemos o corpo, que é mais sutil que o corpo físico, obviamente, porém ele tem todo o formato do nosso corpo um pouco maior. Então, nós vamos preenchendo a partir do coração, o tronco, os braços, a cabeça, desce para as pernas. E se você tem algum problema de saúde, significa que aquele ponto específico no corpo etérico está obscuro, está sem energia. É por isso que há um desfalecimento daquele ponto no corpo físico. Então, foque nesse local, passando a chama violeta e transmutando esse ponto escuro em luz. Também o corpo etérico, ele é muito suscetível a energias deletérias de algum lugar que possamos ir. Então, sempre que nós sairmos na rua e formos em locais com uma energia não muito boa, também ele orienta a passar a chama violeta, não só no corpo etérico, mas em todos os corpos, mas principalmente no corpo etérico. Porque essas energias, esses miasmas, eles aderem ao nosso corpo etérico. E é onde vai surgir a doença. Muitas vezes nós vamos dormir bem e acordamos ruim, né? É por isso, né? Ou houve uma manifestação
de pensamentos e sentimentos no dia anterior, ou nós estivemos em algum local não muito bom, em contato com um local não muito bom, às vezes a pessoa que nós tivemos contato estava carregada. Então precisa sempre estar atento a isso, sempre estar atento e sempre usar esse instrumento maravilhoso que se chama violeta, né? E nós vamos agora, juntamente com o bem-amado Mestre Direto e o bem-amado Mestre Saint Germain, direcionar a chama violeta para a matriz etérica do plano físico, da terceira dimensão, que está muito necessitado de chama violeta. Então, nós podemos visualizar essa matriz etérica como a forma física do planeta, com as suas cidades, com a sua humanidade, com tudo que há no planeta, porém, numa manifestação mais sutil e sobreposto ao plano físico. Então, nós vamos direcionando a partir do nosso coração a chama violeta, passando por toda a crosta terrestre, por todas as cidades, enfim, por todas as pessoas. E nós vemos como esse fogo violeta circunda todo o planeta Terra e se expande envolvendo-o completamente. Para transmutar todos os registros e manifestações etéricas negativos, desarmônicos, indesejáveis.
Ele nos diz para que sempre que desejarmos, podemos chamá-lo para fazer esse trabalho, direcionar a chama violeta no corpo etérico. E, na verdade, a manifestação etérica ela é a causa dos acontecimentos no plano físico. Então, você, trabalhando na causa, você cessa o efeito. Então, se você purifica a causa, né, com os pontos negativos, você imediatamente vai fazer com que cesse o efeito, que é a manifestação indesejada no plano físico, nos acontecimentos, no corpo, nas cidades, né, nos eventos. Então, ele nos diz que sempre que pudermos, chamá-lo para fazer esse serviço. Será de grande benefício para a humanidade e para todo o planeta. E para nós também. E sempre que quisermos chamá-lo para fazer a modificação do nosso corpo etérico, para que ele manifeste o modelo eletrônico de perfeição da nossa presença divina. Ele agradece a todos que estão presentes, ao trabalho feito, à dedicação e nos abençoa com a sua luz. E agora nós vamos para completar o trabalho juntamente com o bem-amado Mahashohan e o bem-amado Deus da natureza. Nós vamos irradiar o puro amor divino, a chama rosa do amor, primeiramente para todos os elementais do nosso corpo. Então, nós vamos recebendo a chama rosa que desce pelo topo da nossa cabeça, a luz rosa, que encontra a chama trina em nosso coração e se expande, preenchendo e transpassando todas as células e todos os pequeninos seres que trabalham conosco e que nos abençoam com a vida. E vamos agora, então, juntamente com eles, expandir esta chama rosa para direcioná-la a todos os seres elementais do planeta Terra, a todos os elementos, que todos sejam carregados com esse amor
Que todos sejam abençoados neste momento. Então veja a chama rosa que sai do seu coração e envolve todos os seres elementais em todo o planeta Terra. E agora, em parceria, em conjunto com o bem-amado Mahashohan, nós vamos expandir esta luz rosa para fora do planeta Terra, expandindo a partir do centro do planeta para todas as direções, transformando o planeta em um sol rosa, carregado de luz, e essa luz se direciona como uma onda que sai do planeta, pelo lado esquerdo, vai passando por Vênus, Mercúrio, pelo Sol, depois indo para o lado direito, alcança todos os demais planetas do sistema solar, alcança todas as naves, naves mães, naves de trabalho, naves de combate, naves de tratamento, enfim, todas as naves que se encontram no sistema solar também são alcançados por essa luz do bem-amado templo do Mahashohan, carregado de amor, abençoando a todos os seres, abençoando e agradecendo todo o trabalho que é feito em parceria com a grande fraternidade branca para ajudar a humanidade, para ajudar no momento de transição todo o planeta Terra.
nós vemos a beleza que é todo o sistema solar preenchido por uma luz rosa que se expandiu, transformando em uma pequena nebulosa cor-de-rosa. E nós sentimos esse amor no nosso coração, sentimos a gratidão que nos preenche, podemos sentir todas essas bênçãos. Vemos e também mantemos em nossa mente a imagem de nós próprios sermos um sol rosa, o planeta Terra, como um imenso sol rosa, e todo o sistema solar envolto em luz rosa, como uma bela nebulosa de luz. E nós vamos nos preparar para voltar para a consciência física, deixarmos que essas imagens plasmadas permanecerão agindo em nós, em todo o sistema planetário, no nosso planeta, pelas próximas 24 horas, lembrando sempre das palavras do bem-amado Mestre Direct com relação ao nosso corpo etérico. E vamos agradecer ao bem-amado Mahashohan, bem-amado Deus da natureza, pelas bênçãos recebidas. Vamos então
retomando a consciência física. Inspirando profundamente, soltando o ar bem devagar. Vá sentindo as suas mãos, mexendo os dedos das mãos. Sentindo os pés, mexendo os dedos dos pés. E lentamente vá movimentando o seu corpo, seu braço. Se quiser, pode mexer a cabeça para um lado, para o outro, os ombros. Vai então retomando a sua consciência física de forma gradual, lenta. Nunca faça de forma abrupta. Quando quiser, pode abrir os olhos. Eu espero que todos estejam bem. Ai, muito bem. Espero que tenha Maravilhoso. sido proveitoso para todo mundo, né? Maravilhoso, Denise. Bom Bom, né? mesmo. Certeza. Ai, a hora me deu um calor tão grande que eu tive que prender meu cabelo. Energia, né? É, energia muito intensa. Comecei a suar bicas. Achei interessante o que o Direct falou, né? Sobre o corpo etérico. Que a gente nem se dá conta, né? Muitas vezes, e é Sim, verdade, muitas vezes a gente vai dormir bem e acorda ruim, né? é, é verdade. É. A Carolina apareceu. Vamos ver. Ô, minha lindinha. Boa noite, Maria Carolina. Apareceu aqui, que bom que você veio. Ai, ai. E que bom também quem esteve presente aqui, hoje o Marcos, Joaci, Vivo, Rosilene e o Mauro também. Hoje estiveram presentes aqui. E quem Que for bom. assistir depois também, né? É, Saudações também a todos. Obrigado a todos pela que bom. presença. É. E é isso. Semana que vem a gente volta para mais uma live. Maria José está quase Namastê. dormindo aí. Ah, eu tô muito leve essa meditação para mim. Vir lá pro cosmo para mim é maravilhoso. Sentir um sol rosa, menina do céu, que coisa mais gostosa. Não é não? É, ah, é, com certeza.
É muito bom. Pena que tem que voltar, né? Eu também estava Eu tô aqui. lá longe eu só É, ouvi falando, tem que voltar. Eu falei, ah, não, deixa eu ficar mais um pouco. é muito bom. Nossa Senhora, É, concordo. uma É muito viagem bom. maravilhosa. É. Ai, ai, boa noite, Ivo. Bom descanso para você. Semana Bom que vem descanso. volta. É, boa É noite. verdade. Boa noite, Ivo. Ah, então é isso, gente. Boa noite a todos, muito bom descanso. Lembre-se sempre de fazer esse trabalhinho que ele passou com a chama violeta no corpo etérico antes mesmo de sair da cama, é rapidinho, né? Não custa nada. Não custa Eu acho, nada. eu acho que pode ajudar bastante todo mundo, né? Com certeza. É isso aí. Então, semana que vem a gente volta com as Se bênçãos quiser. dos mestres. Que essa semana seja muito abençoada a todos vocês. Um abração. Namastê. Namastê.